O próximo item que veremos é o Image Carrossel, ou carrossel de imagem. Eu cliquei aqui para adicionar ele duplicou aqui, porque eu já tinha criado um. Vou arrastar ele aqui para o nosso modelinho de site e vou clicar para editar ele, conforme já vimos anteriormente. Bom, Picture Size. Aqui nós temos dois valores, Fixed. Aqui no caso de Fixed, a largura e a altura elas vão ser fixadas e automático ele vai ajustar a imagem automático. No caso do Auto aqui, ó, ele vai fazer sua imagem ficar responsiva. Já o Fixed, você vai definir a altura e largura da imagem. Para manter um responsivo legal, eu recomendo que vocês utilizem a configuração Auto. Hover Type, tipo de hover. Como já foi dito anteriormente, o hover é quando você passa o mouse em cima da imagem. Aí ele vai dar um efeito aqui que você vai selecionar. Zoom in é zoom de entrada, zoom out, que é zoom de saída, ou light up, que é um tipo aí de efeito, né? Que é um tipo diferente de efeito. Autoplay é se você quer que o carrossel, como nós estamos falando de carrossel, o que é carrossel? Aquelas imagens que ficam passando uma do lado da outra, assim, ó, um efeito carrossel. E aqui ele está te perguntando se você quer o autoplay ligado ou desligado. O ligado é, toda vez que o site carregar, ele vai começar a passar sozinho. E o desligado, não. Máximo de colunas. Quantas colunas você quer? As colunas vai fazer uma imagem ficar do lado da outra. Se você colocar duas colunas, vai ficar uma imagem ocupando a metade da tela e a outra imagem ocupando a outra metade da tela. 3, ele vai pegar o total da tela e dividir em três pedaços. Beleza? Vamos colocar 3 aqui. Column spacing é o espaço entre uma coluna e outra. O scroll itens é quando você fizer o scroll do mouse, quantos itens vão passar de uma vez. Aqui vamos imaginar o seguinte, você tem 3 colunas, certo? Você tem 9 itens, ou seja, você tem 3 levas de item. Ele vai exibir 3, depois ele vai mudar mais 3, depois ele vai mudar mais 3. Se você colocar 9 aqui, quando você fizer um scroll no mouse, ele já vai para a última coluna, ele não vai mostrar nem a coluna do meio. Aqui eu recomendo vocês deixarem em branco. Show Navigation, você quer que mostre as navegações, que no caso são os botões de navegação? Mouse Scroll, você quer habilitar o scroll com mouse? Aqui, ó, ele fala que, no caso que é importante, para facilitar ele pede para você ativar para facilitar a navegação do usuário, porque quando ele estiver no mobile lá, ele vai poder fazer com o dedo. O border, no caso, ele te pergunta se você quer habilitar a borda. O Lightbox, se você habilitar o Lightbox, na hora que ele clicar a imagem, ele vai carregar uma imagem grandona, assim que ele clicar na imagem. O Class e o ID nós já vimos várias e várias vezes. E aqui nós temos Image Carousel Item. Vamos clicar aqui. Aqui no caso, Image Link. Caso você queira que ao clicar na imagem ele carregue um link, você pode colocar o link aqui, ó, http, e coloca o nome do site com http. O Self e Blank nós já vimos anteriormente. Aqui nós temos o Self, Open in Sun Window, ou seja, abrir na própria janela. E o Blank, Open in New Window, é abrir em uma nova janela. No caso aqui ele está pedindo o upload. Vamos fazer o upload de uma imagem. E o Alt Text aí, que é para os deficientes visuais. Imagem não é para colocar, ó, uma dica. Você não tem que colocar imagem, por exemplo, a palavra-chave lá do SEO. Você tem que colocar a palavra-chave do SEO também. Mas é interessante que você diga para o Google o que é essa imagem de fato. Como, por exemplo, imagem gestante de vestido lilás com bolinhas brancas. Além de você estar ajudando o Google a entender a sua imagem, você está ajudando também o deficiente visual. Porque quando o leitor dele passar lendo essa imagem, vai traduzir para ele, opa, essa imagem é uma imagem de uma gestante de vestido lilás com bolinhas brancas. Aí vou adicionar aqui mais uma imagem, né? Basta clicar para adicionar.
Vou mandar para outro site. Vou deixar aqui Sunny Window mesmo. E aqui eu vou colocar essa imagem, vou colocar imagem mulher em ofurô. Ofurô escreve assim mesmo, deixa eu ver. Ofurô. Massagem relaxante. Beleza. E vou dar vou adicionar mais uma, porque ele vai dar mais uma coluna, né? Deixa eu ver se eu coloquei 3 aqui em cima. 3. Aqui no caso eu vou colocar 2. Só para facilitar a nossa... Aqui eu vou colocar mais um. Imagem mulher com capacete vermelho. E vou dar um save. Então, aqui me mostrou as minhas miniaturas. Vou dar um salvar. Já vou abrir minha aba aqui ao lado para visualizar o nosso carrossel. Vamos ver, nosso carrossel ainda não carregou. E aqui está nosso carrossel. Olha aqui, ó, quando eu passo o mouse, perceba que ele está tendo uma pequena, uma espécie de pequeno delay aqui, ó, quando eu passo. É porque é o seguinte, as nossas imagens, elas estão alto. Então, como elas estão alto e o tamanho delas são diferentes, ele preserva a largura e a altura. Então, se eu vir aqui agora e diminuir e colocar Fixed, ele vai fixar o tamanho de altura e largura. Vamos voltar aqui. Vamos dar um OK. Está carregando. Vamos ver. Está carregando. E aqui está nosso carrossel. Perceba que ficou bem ruinzinho, né, quando a gente coloca o tamanho fixado. Então aqui a dica é o seguinte, você utilizar o tamanho alto, né, e você já recortar a sua imagem no tamanho que você quer que ela fique no site. Porque se você colocar uma imagem 1024, ou depois colocar uma imagem de 300, depois colocar uma imagem de 500, vai ficar tudo ruim. E não tem como, não nessa ferramenta, você falar, olha, eu quero que a imagem fique assim, se vira. Não, você já tem que cortar a imagem antes e já fazer o upload dela já para o WordPress, beleza? Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, veremos sobre o componente Image Frame.